todas bem-vindos ao canal Geoide. Eu sou Marcos Barros e o maior cabo eleitoral que Lula poderia ter em toda a vida política dele não sou eu, embora, olha só, eu votei desde 1989 em todas as eleições para o presidente Lula, mas eu não sou o melhor cabo eleitoral dele, com certeza. O melhor cabo eleitoral de Lula não é nem petista não é bolsonarista, e bolsonarista raiz, faz parte da família. Exatamente, você vai saber nesse vídeo quem é esse cabo eleitoral que está ajudando Lula a se eleger em 2026, a crescer nas pesquisas e crescer junto à sua popularidade em todo o país, como um grande estadista. E eu vou lhe dizer mais, a ajuda dele tem sido internacional também. Então acompanhe o vídeo que você vai saber quem é essa figura impoluta que se tornou o maior cabo eleitoral de Lula. Então vamos lá, quem é o maior cabo eleitoral de Lula? Porque eu disse que ele não é do PT e sim um bolsonarista e bolsonarista raiz. Eu vou dizer a vocês quem é, mas antes eu vou fazer algumas conjecturas para a gente poder ir aos poucos entendendo. Olha, o cabo eleitoral é aquele indivíduo que trabalha em função do candidato, né? Ajuda no convencimento das pessoas a votar no candidato. Muitos cabos eleitorais, todo mundo sabe, são pagos, recebem muito dinheiro para fazer o trabalho, de levar o nome do candidato popularmente, fazer o corpo a corpo com as pessoas pedindo voto. Mas no caso da esquerda, isso praticamente não existe. O cabo eleitoral, ele trabalha por questão de militância ideológica. Ele corre atrás, ele distribui o santinho, ele hoje faz propaganda na rede social, ele defende as ideias do partido, do seu candidato. Não é o caso da direita. A direita é o outro lado, aquele que paga o cabo eleitoral para poder fazer politicagem e fazer propaganda do candidato. Mas nesse caso em especial, que é o maior cabo eleitoral de Lula, ele não está sendo pago nem pela direita, ele não é pago nem por Lula pela esquerda. Ele é pago pelo povo, exatamente, é o povo que paga ele. Porque ele é deputado federal, pelo menos ainda é, não foi cassado. Afinal, Marcos, dá logo o nome desse cara, quem é esse maior cabo eleitoral de Lula? É o 03, como é conhecido, o filho de Bolsonaro. Sim, o Eduardo Bolsonaro, que também tem alcunha nas redes sociais de Dudu Bananinha. Aí não me pergunte por que ele ganhou esse apelido, que eu não sei. Mas veja só, desde quando ele resolveu ir para os Estados Unidos, fazer o trabalho dele ele se diz patriota, mas na realidade de antipatriota, na realidade ele faz o trabalho de patriotário, simplesmente querendo prejudicar o país como um todo, prejudicar a nação brasileira. A única coisa que tem feito é prejudicar o pai dele. É prejudicar ele próprio. Aliás, a carreira política dele já dançou. Ele vai ser cassado sim nos próximos dias ou meses. Isso aí não tenha dúvida. Mas há uma outra questão aí, é que para cada atitude dele, para cada aceno dele, para cada vídeo que ele faz, esbravejando, gritando, mentindo, ameaçando, a popularidade de Lula sobe. Cada vez cresce mais. E a imagem dele aqui dentro do Brasil é de traidor da pátria. Isso eu já comentei até em outros vídeos, é só que se fala nas redes sociais. Agora veja só, pare para analisar. Essa pressão que diz ele que fez, que ele tem essa moral junto ao governo dos Estados Unidos, ou o governo Trump, aos políticos lá republicanos ligados a Trump, para sancionar o Brasil. Eu lhe pergunto, o Brasil perdeu o quê? Nada. O Brasil não perdeu nada. Quem perdeu foi ele, a imagem dele. Aí eu vou lhe dizer, Trump já voltou atrás em todas as sanções praticamente. E o pai dele foi condenado do mesmo jeito. Aí veio a tal da lei maravilhosa, Magnitsky, que ele enche a boca para falar. Deu em que os ministros do
do STF, que foram sancionados por essa lei, que é uma lei lá dos Estados Unidos, mudou o que na vida deles? Nada, nada. E tome a popularidade de Lula subindo, porque a população, mesmo aquela população, aquela parte da população que votou em Bolsonaro, já caiu na real. O pessoal vê a imagem dele gritando, espumando, às vezes parecendo até que está drogado, enlouquecido, e ao que vem à cabeça, esse cidadão não é normal. E tudo que se tenta fazer aqui dentro, para amenizar em função do pai dele, da própria extrema esquerda, da própria direita, ele queima lá. Quer ver um exemplo? Olha o que aconteceu agora. Aqui a PEC da blindagem e a tentativa da anistia. A blindagem já foi, caiu. O Senado enterrou de vez. O que a Câmara dos Deputados, com a ajuda do Hugo Mota, conhecido como Hugo Fraco, aprovou lá, só que o Senado disse não por maioria e acabou. Até os senadores bolsonaristas votaram contra. Ficaram com medo por causa das repercussões no domingo passado, aquelas multidões de gente pelo país inteiro. Eles vivem de voto e quando eles veem o povo na rua, eles ficam com medo. Pode ser o maior corajoso, o maior bravateiro. Povo na rua, político tem medo, com certeza. Aí vamos lá. Ele ficou gritando de lá esses dias, porque veio na segunda-feira novas sanções agora contra a família do ministro Alexandre de Moraes, precisamente a esposa dele. E ele aí, por que isso? Por que Alexandre? Eu vou para cima, eu vou fazer. Aqui estava se tentando costurar alguma remediação em relação à anistia. Botaram o nome de dosimetria. Só que com a palhaçada que ele fez lá nos Estados Unidos, com as ameaças de novo, com a insistência dele, com a arrogância e a prepotência, os xingamentos, não vai ter mais nada, velho. Nada, nada, nada. Porque se os três cavaleiros do Apocalipse, Temer, Aécio Neves e o tal do Paulinho da Forca, iam costurar, segundo eles, até com esse TF, uma dosimetria para reduzir penas, agora não vai ter dosimetria nenhuma. Não vai ter nada. Nem com o CSTF, nem com ninguém. Primeiro porque o povo na rua foi bem claro, anistia zero. E dosimetria é arremedo de anistia. Nada. E, obviamente, que ele só fez o 03, o Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, só fez incitar mais ainda o ânimo dos ministros do STF. Aí o processo contra ele já saiu da Polícia Federal, o inquérito, já foi para a PGR e a PGR já enviou para o STF pedindo a condenação dele por 6 anos por tentativa de obstrução de processo jurídico. Esse é um dos crimes, porque vai vir outros com certeza, inclusive o crime de traição à pátria, que esse ele pode pegar uma cana até bem maior, com certeza. E agora, com a reunião da ONU, e Trump dizendo I love you Lula, a química bateu, já convidando Lula para uma reunião, e aí você entenda que isso são interesses econômicos e financeiros gigantescos, e que Eduardo Bolsonaro é um zero à esquerda diante dos interesses dos Estados Unidos. Porque isso aí, os interesses entre terras raras, petróleo, aço, alumínio, café, carne, entre as dezenas, que ele sabe de centenas de outros produtos. Que consta o tarifaço de Trump só deu ruim para os Estados Unidos. E lá é empresário gritando, é político gritando, é a justiça gritando contra Trump, porque os prejuízos estão sendo bilionários. E o Eduardo Bananinha está envolvido nessa tramóia política toda dentro da Casa Branca. Ou seja, estão de olho nele lá. Se Lula faz um acordo com Trump agora, e esse acordo vai sair, Trump vai descartar ele como se chuta tampinha amassada no chão de lata de cerveja. Puf, e vai para longe. Pois é, ele sabe disso. E aí ele vai ter que fugir dos Estados Unidos, correr para algum lugar, e não tem lugar no mundo para correr. A Interpol pega ele porque ele sabe que a prisão preventiva dele vai ser pedida. Ou seja, tudo isso que ele fez
só elevou, e não sou eu que estou dizendo, só as pesquisas, só vocês estão vendo aí, é a popularidade de Lula, ó, lá para cima. Agora, um merrequinha, um políticozinho medíocre, que se elegeu à força do momento, inclusive do nome do pai, querendo bater num grande estadista experiente como Luiz Inácio Lula da Silva. Toma vergonha, bananinha. Sua banana está assando. Deixa você retornar ao Brasil. E você? Você não acha que ele só fez levantar a popularidade de Lula? Deixa aí seu comentário. Deixa o seu like no nosso vídeo, que isso é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Muito obrigado.